Olá a todos, eu sou o Diego Tiscar, psicanalista do Instituto Vórtice de Psicanálise e membro do Centro de Recuperação e Hospital Dia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Hoje eu vou dar continuidade ao meu último vídeo. Não é necessário você assisti-lo para ver este, mas é interessante, eles se complementam. No anterior eu peguei Psicopatia Sexualis de Krafft-Ebing e fiz uma comparação entre o seu pensamento, o autor que introduziu o conceito de perversão e, portanto, a explicação da terminologia, com o pensamento psicanalítico. E hoje eu vou falar do adoecimento perverso, tá? Já falei outras vezes da perversão, mas ficou faltando, eu achei interessante gravar um vídeo só para isso. Antes do adoecimento perverso, eu peguei como base para construir esse pensamento dois textos do Freud, tá? Os Instintos e Seus Destinos, publicado aqui nas obras completas de Freud, do volume 12, pela Companhia das Letras. As Pulsões e Seus Destinos, pela Autêntica, nas obras incompletas. E O Fetichismo, do volume 17 das obras completas da Companhia das Letras, que também encontra-se aqui no Neurose, Psicose e Perversão, das obras incompletas da Autêntica. Ambas trazem o mesmo texto, traduzido diretamente do alemão, contudo, traduções diferentes, sempre tem algo diferente. Escolha o que você achar mais simpático. Vamos lá. Lá no primeiro texto, As Pulsões e Seus Destinos, o Freud começa a mapear assim a perversão pela ideia do perverso executa práticas sexuais que não são comuns aos neuróticos. Ele estava se referindo ao fetiche, né? De uma forma ainda primária, de uma forma ainda básica, tá? E precisamos contextualizar esta frase, esta ideia. Estamos no século XV. Século XV? Não, 1915, tá? Freud não era Shakespeare. Estamos em 1915. E é interessante porque o Freud ele entra na perversão pelo fetiche, tá? Quase 10 anos depois, esta ideia vai ser melhor consolidada em O Fetichismo. Fetiche sobre o fetichismo, depende da tradução que você pegar. E nesse texto, ele pega um conceito que originalmente ele usava na psicose, mas ele foi se afastando da psicose e ele usa na perversão: a renegação. Em O Fetichismo, o Freud ele diz o seguinte: o objeto de fetiche ele tem uma função, é desviar o olhar da genitália feminina. Ao ver o órgão genital feminino, o homem tem a comprovação de que a mulher é castrada. Portanto, ele tem a comprovação de que a castração existe. Tá? A renegação é algo que nega, ele tem este funcionamento de uma negação, ele está negando uma realidade. Então Freud vai nos dizer: o perverso tem uma noção do que é a castração, ele sabe o que é castração, mas ele não quer saber. Então ele nega esta realidade. E ao colocar na fisiologia, o Freud está colocando no real, tá? E eu uso aqui um real freudiano, tá? Muita conceitualização. Ele está colocando
na experiência direta. Ele está negando o corpo fisiológico. O conceito da renegação ele é interessante porque ele vai localizar a perversão, tá? Entre a neurose e a psicose. A perversão está no meio. Um parênteses, discutindo um caso com um psiquiatra conhecido meu, o psiquiatra ele lembrou da primeira conotação de borderline. Não que a gente pensa hoje, não que a gente conhece hoje, mas a primeira descrição lá atrás, com uma tentativa de mapear alguma coisa entre a neurose e a psicose, o que está no meio, tá? Então, você vê que algumas ideias já tinham essa conceitualização. E o que isso quer dizer, né? Quer dizer que o psicótico, o perverso, ele pode apresentar características neuróticas e características psicóticas. E dentro do adoecimento perverso, você pode assim cair para essas características psicóticas. Por quê? Vamos lá. Quando o Freud nos apresenta o objeto de fetiche, tá, como algo que vai desviar o olhar, ele está trazendo uma diferença do neurótico. O neurótico ele lida com a falta protegido pela fantasia. Ao usar este recurso de negar aquilo que está na fisiologia, o Freud está nos dizendo que não há esta proteção via fantasia. Deixa muito mais assim a flor da pele. Essa sexualidade do perverso, ela fica sensível à relação do perverso com o outro, com as outras pessoas, com o mundo, diferente do neurótico. O neurótico, por replicar a lei, ele está dentro da lei, ele está inserido na lei, ele terminou o complexo de Édipo, ele matou o pai de maneira simbólica. Então, ele está livre para ser um adulto, um jovem adulto, e ele vai replicar a lei do pai que ele matou simbolicamente. Agora ele é o bastião da lei, mas ele é um bastião da lei, mas não é o criador da lei. Isso o insere dentro de um sistema de representação. Lá no Mal-Estar na Civilização, o Freud vai nos dizer que as normas da cultura são um delírio coletivo. Podemos pensar que é justamente esta lei que o Freud está falando, desse delírio coletivo que protege, cria uma cadeia de relações. O perverso, por estar aplicando a lei, ele está dentro e fora. É a mesma coisa da relação do objeto de fetiche, ele está dentro e está fora. Ele aplica a lei para dizer que a lei não vale para ele e para angustiar o outro para não se angustiar. Neste dentro e fora, podemos pensar que ele fica desprotegido por esta cadeia de relações, tá? Indo além nessa construção, sem esta cadeia de relações no cru, nós temos o vazio. Então, o perverso ele vai se relacionar com o vazio, ele vai encarar o vazio. E o adoecimento perverso ele vai nesta linha. Pode acontecer, e pode acontecer, eu digo que eu já vi acontecer, um adoecimento perverso com sintomas psicóticos, então com delírios, e em alguns casos você não consegue nem diferenciar no primeiro momento. Só com uma melhora do quadro você consegue ir percebendo, tanto pelo que você vê, pelo que você observa, quanto pela relação transferencial. Mas antes disso,
depende do grau de adoecimento, é complicado. E isso é importante. Se a gente pensar num dos graus máximos de adoecimento da estrutura perversa, ele pode chegar numa melancolia. Sim, melancolia, para quem não sabe, é um quadro psicótico. Antigamente, a melancolia era o que a psiquiatria chamava de psicose maníaco-depressiva. Hoje é o transtorno de humor bipolar. Acho que nomes não importam, tá? Então, quando o perverso vazio, por que ele encosta numa melancolia, né? Porque às vezes ele desenvolve uma melancolia. Ele está se relacionando com o vazio. Diferente da neurótica, a relação sujeito-sujeito. A gente está no adoecimento perverso, sujeito, objeto, e cada vez mais esse objeto mais cru, por assim dizer, mais desprovido de afeto, mais desprovido de humanidade. E neste momento ele vai chegando mais perto do vazio. E o Freud descreve a melancolia quando a sombra do objeto recai sobre o eu. É o objeto perdido. No caso do perverso, é o que não há, é o vazio, é a mesma relação. É a sombra do vazio que recai sobre o eu, é o nada. E isso traz um sofrimento, isso traz uma dor, ao mesmo de tanto distanciar-se e de tanto desumanizar os outros, ele se desumaniza, tá? É isso. Eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo anterior. Eu falei, acho que fica legal você assisti-lo depois de ter visto esse vídeo. Eles combinam. Dúvidas, sugestões, críticas, quer sugerir um tema? Escreve aqui embaixo. Até a próxima. Obrigado.